Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, e de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, após este PHN, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo semeou em nossos corações a palavra de Deus. Vocês vieram de vários lugares do nosso Brasil com o coração aberto para viver uma experiência da graça do Senhor. Durante esses dias, quanto anúncio da palavra de Deus, nos momentos da celebração da Santa Missa, também nos momentos dos cânticos, das orações, as pregações que vários irmãos e irmãs fizeram para nós durante este PHN. Nós não podemos sair daqui com dúvidas
de que o Espírito Santo de Deus semeou em nossos corações a palavra de Deus. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi semeada no meu coração. Eu vim de coração aberto e o Senhor derramou no meu coração o teu Espírito, que semeou no meu coração a tua palavra. Obrigado, Senhor. Sem dúvida alguma, para que nós possamos viver agora, no nosso dia a dia, o compromisso com Jesus, o compromisso de uma vida nova, para que nós possamos viver o PHN no nosso dia a dia, é preciso ter sempre como referência a palavra de Deus. Nós da Canção Nova recebemos do nosso saudoso Padre Jonas este legado carismático do amor às Sagradas Escrituras. Como por muitas vezes ele disse, uma vez que o nome dele é Jonas Abib, e ainda tem outro sobrenome, né? Jonas Abib, as pessoas entendiam que ele falava Jonas da Bíblia. Jonas da Bíblia. O Abib do Padre Jonas vem da sua herança dos seus antepassados libaneses. Abib, que quer dizer querido. Mas as pessoas entendiam Jonas da Bíblia. E graças a Deus, Padre Jonas deixou para nós esse legado. Amor às Sagradas Escrituras. Você, jovem PHN, que veio aqui para viver essa experiência deste legado deixado por Padre Jonas, o PHN. É preciso que você tenha sempre no seu dia a dia como referência a palavra de Deus. Por favor, eu me recordo que ontem o Frei Gilson fez esse apelo para que nós tivéssemos em mãos o livro das Sagradas Escrituras. Mas a partir de ter em mãos o livro das Sagradas Escrituras, que nós leiamos a palavra de Deus, que nós meditemos a palavra de Deus, que nós possamos rezar com a palavra de Deus, enriquecer a nossa oração diária, enriquecer a nossa oração cotidiana com a palavra de Deus. Por quê? Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Deuteronômio, no capítulo 30, que esta palavra, a palavra de Deus que criou todas as coisas, esta palavra que comunica os mandamentos de Deus, esta palavra que comunica o amor de Deus, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que a possas cumprir. Ler, meditar a palavra, rezar com a palavra, para que sejamos cumpridores da palavra. Através da experiência do PHN, abrimos o nosso coração para que o Senhor arranque do nosso peito todo o pecado. Só que, meus irmãos, o pecado continuará a rondar os nossos corações.
nós viveremos até o fim de nossas vidas uma luta espiritual. O Senhor arrancou dos nossos corações o mal do pecado, nos fortaleceu com a sua graça para que nós rejeitemos a tentação do mal, mas o combate espiritual continua. E é preciso agora encher o nosso coração de palavra de Deus. É preciso agora encher o nosso coração de entusiasmo para colocar em prática a palavra de Deus. Como eu disse, por meio de sua palavra, Deus nos comunica a vida, Deus nos comunica os seus mandamentos. E de uma forma especial, Deus nos comunica o seu amor. Todos os mandamentos de Deus podem ser perfeitamente resumidos no mandamento do amor, como nós ouvimos no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, diz a lei de Moisés, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pela graça de Deus, todos nós fomos capacitados a colocar em prática a palavra de Deus por meio da vivência do amor. É preciso que nós saiamos desse PHN com compromisso de amar. Lutamos para no nosso dia a dia rejeitar a tentação do mal. Lutamos para no nosso dia a dia rejeitar a sedução do pecado. Mas é preciso trilhar um caminho virtuoso. O caminho onde nós testemunhamos que a palavra de Deus foi semeada em nossos corações e ela nos capacita para que vivenciemos o amor. O amor. Quanto mais amarmos, quanto mais colocarmos em prática o mandamento do amor, tenham certeza disso, mais o pecado não encontrará em nossos corações abrigo. Não encontrará em nossos corações lugar para fazer a festa. Por quê? Porque nós habituamos o nosso coração no amor. Nós habituamos, nós progredimos no hábito de amar, de amar. Não tenha medo de amar. Jovem PHN, não tenha medo de amar. Durante esses dias, através das pregações, nós fomos instruídos, através da palavra de Deus, a perceber que não podemos viver no pecado, comprometidos com o pecado, tantas formas de pecado. Mas me permitam, caríssimos, caríssimas, apresentar também para vocês um caminho virtuoso, o caminho do amor, que o próprio Jesus confirma no Evangelho de hoje. Aquele escriba, o mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldade, perguntou para Jesus: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que devo fazer para orientar a minha vida para a eternidade em Deus? O que devo fazer para orientar os meus passos
orientar o meu caminho para a eternidade em Deus. E Jesus, sabiamente, perguntou para o escriba: o que está escrito na lei? Como leis? E o escriba, porque era o mestre da lei, conhecia muito bem a lei de Moisés, respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então respondeu para aquele mestre da lei: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Faze isso, cumpra o mandamento do amor. Amar a Deus com toda a força, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E no amor a Deus, amar o próximo. Mandamentos inseparáveis. Mandamentos inseparáveis. Você quer meditar, você quer perceber o quanto você ama a Deus? Verifique como você tem colocado em prática o mandamento do amor aos irmãos. O amor a Deus está profundamente ligado ao amor ao próximo, ao amor aos nossos semelhantes. Porém, o diálogo entre o mestre da lei e Jesus não parou por aí. Diz o evangelista São Lucas: ele, porém, o mestre da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A resposta está lá no final. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Amar o próximo significa, tomado pela compaixão do Senhor, aproximar-se de quem precisa de ajuda, de quem precisa de misericórdia, de quem precisa de atenção, afeto. Isso é amar o próximo. Imbuir-se da compaixão do Senhor, imbuir-se da misericórdia divina e fazer-se próximo e se aproximar, de modo a dedicar um pouco do seu tempo ou dedicar a sua vida inteira a quem passa por necessidade. É dessa forma que cumpriremos a palavra de Deus. É dessa forma que viveremos no nosso dia a dia PHN. Fortalecidos no amor do Senhor, somos chamados a progredir na virtude do amor. Progredir nesse amor ao próximo, aproximando-nos sempre daqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e que nós temos todas as condições de ajudar, de servir, de apoiar, de auxiliar. Sim, o jovem PHN é aquele que decidiu-se a amar a Deus no amor ao próximo. O jovem PHN assume o compromisso de amar a Deus no amor aos irmãos e irmãs que passam por dificuldades. Mas vejam bem, na vivência desse amor, Padre Jonas
ele nos ensinava que os jovens são chamados a evangelizar os jovens. Os jovens, você que é jovem, é chamado a evangelizar. Você, moça, jovem, é chamada a evangelizar outros jovens. Outros jovens. Por quê? A maior necessidade que as pessoas têm, em primeiro lugar, é a necessidade de Deus. É a necessidade da salvação em Deus. Por isso eu amo o próximo, buscando também levar aquele irmão, aquela irmã necessitado para Deus. Levar a ele a graça da experiência do encontro pessoal com Cristo. Isso também é viver o mandamento do amor. Convidar o jovem para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração, de uma comunidade nova, de um movimento, de uma pastoral juvenil. Dar a ele a oportunidade de conhecer a fé em Cristo Jesus. Esta fé necessária para a nossa salvação. Os santos padres, os padres da igreja, refletindo esse texto bíblico, a parábola do bom samaritano, explicam de uma forma belíssima que, antes de tudo, o bom samaritano é o próprio Jesus. Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, ele se revela. É uma autorrevelação de Jesus. Ele está falando de si, porque Jesus é o bom samaritano da humanidade. Jesus é o bom samaritano da humanidade. Ainda trazendo as reflexões dos santos padres, aquele homem que os bandidos maltrataram, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Nós que já fizemos peregrinações com a obra de Maria, já conhecemos um pouco a Terra Santa, nós sabemos que realmente é um caminho de descida. A gente sai de Jerusalém e desce até chegar a Jericó para visitar Jericó. A última vez que eu estive em Jericó, eu subi no camelo. E ele me aguentou, graças a Deus. Eu subi e passei no camelo. Mas Jerusalém, Jericó, a cidade santa, Jerusalém, Jericó, a cidade baixa, a cidade amaldiçoada por Deus. Segundo as Escrituras, aquele homem descia de uma vida nova para uma vida de perdição. E por isso foi assaltado. E por isso foi maltratado, porque ele quis sair da vida nova para voltar para uma vida velha, e ali os bandidos acabaram com ele. Assim estava toda a humanidade. Toda a humanidade jazia no pecado, toda a humanidade escrava do pecado. O bom samaritano, Jesus, desceu de sua glória, no mistério da quênosis, no mistério do seu esvaziamento, como diz Filipenses capítulo 2, ele desceu, assumiu a nossa condição humana, e desceu ainda mais, a ponto de morrer, a morte de cruz, exatamente para nos salvar, exatamente para nos redimir. Ele é o bom samaritano da humanidade, e vindo, nos concedeu a sua salvação, por meio daquele óleo, por meio daquele vinho, a unção do Espírito, e o vinho, como dizem os padres da igreja, que simboliza a Eucaristia. Nós fomos salvos pelo batismo. Nós continuamos acolhendo o dom da redenção de Cristo por meio da Eucaristia,
sacramentos de cura, sacramentos de salvação, para que nós não façamos um caminho de descida na nossa trajetória de vida, saindo de Jerusalém, descendo para a cidade maldita de Jericó. Não, que nós continuemos subindo para Jerusalém celeste, porque este é o nosso destino, a glória de Deus. Esse é o nosso destino, a comunhão eterna de amor com Deus. E durante essa caminhada, temos a palavra de Deus, a unção do Espírito, os sacramentos da igreja, temos a Eucaristia. É dessa forma que você vai viver o seu PHN no dia a dia. Oração, Espírito Santo, Eucaristia. Sacramentos de salvação, sacramentos de cura, para sermos cada vez mais pessoas renovadas no Senhor. E eu pergunto para vocês, aquele bom samaritano, depois colocou o homem ferido na sua montaria e levou para onde? Levou para uma hospedaria. Para uma hospedaria. Os padres da igreja dizem, essa hospedaria é a igreja. A hospedaria é a igreja. Por isso, jovem, você foi capacitado por Deus nesse PHN para evangelizar outros jovens. Tenha coragem de amar o teu próximo. Jovem, tenha coragem de amar o teu próximo, fazendo-se próximo dos jovens, levando eles para a igreja, levando eles para o encontro do Senhor, levando outros jovens para que sejam agraciados com os sacramentos da igreja, de modo que eles possam ser libertos do mal, que eles possam ser curados de suas feridas, as feridas que o mundo, que a vida mundana causou neles. E assim, eles possam também viver uma vida nova, e não mais descer para uma vida maldita, e não mais descer para uma vida mundana, mas que eles tenham a alegria de subir, rumo a Jerusalém celeste. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o bom samaritano da humanidade. E portanto Ele é para todos nós a referência para se colocar em prática o mandamento do amor ao próximo. É o próprio Jesus. Vida entregue, vida doada, vida ofertada a Deus, vida ofertada à humanidade para a salvação da humanidade. Assim também devemos ser todos nós, bons samaritanos da nossa juventude. Olhando para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, diga para ele e diga para ela: Deus abençoe você, bom samaritano, boa samaritana. Diga com convicção. Amados jovens, o PHN deste ano, de 2025, nos ajudou a refletir o tema salvação. Que mais? Não ouvi, que mais? Salvação, esperança e júbilo. Justamente porque esse tema, eu me recordo bem, quando o Peter me procurou, que ele sempre faz isso. Ele me procurou
logo depois do PHN do ano passado, e veio conversar comigo: padre, eu estou pensando nisso, o tema. Aí eu sempre dou uma ajustada em alguma coisa, não é? Nesse diálogo fraterno. Vem aqui, Peter. E aproveito a oportunidade para agradecer ao Peter, que vive o PHN dia após dia. O Peter, ao terminar este PHN, ele já começa a pensar no próximo. Na realidade, ele já começou antes. O PHN de 2026, ele já está pensando já há algumas semanas. Nós já estamos conversando sobre o PHN de 2026. Deus seja louvado, Peter, pela sua vida. Deus seja louvado pelo seu ministério. E portanto, quando nós pensamos nesse tema, a partir da inspiração que Deus deu ao Peter, salvação, esperança e júbilo, exatamente porque nós já tínhamos no coração a graça do ano jubilar. É o jubileu da esperança. E o jubileu da esperança tem como tema peregrinos de esperança. Peregrinos de esperança. Ao final deste PHN, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que a identidade do discípulo missionário de Jesus Cristo, a identidade de um jovem PHN é exatamente esta: peregrino de esperança. Neste ano de 2025, por causa do Jubileu da Esperança, eu também tive a responsabilidade de estabelecer para toda a comunidade Canção Nova um tema através do qual os membros da Canção Nova são formados. A formação semanal dos membros da Canção Nova acontece a partir deste tema que Deus me deu como inspiração. A inspiração foi exatamente uma música do Padre Jonas. Uma música antiga, que Padre Jonas fez antes da fundação da comunidade Canção Nova. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Vamos cantar comigo, quem conhece? Vamos lá. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Vamos cantar juntos agora. A vida, a vida. A vida é caminhar, Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. E claro, a música continua, mas depois vocês vão lá no Spotify correr atrás, porque eu sei que tem muita gente que não conhece essa música do Padre Jonas. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo, o mundo novo, a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Olha, é o grande desejo que está no meu coração para todos vocês no final deste PHN. Canção Nova, jovem PHN, caminhando nas estradas da vida. Sejam peregrinos do amor.
e sejam semeadores da esperança deste mundo que virá com a vinda de Cristo Jesus. O mundo que há de vir, a manifestação plena do reino de Deus, com a parousia, com a vinda gloriosa do Senhor. A vida é caminhar. Se você cair, não tenha medo de se levantar. E continue sendo peregrino do amor. Continue sendo semeador de esperança neste mundo que há de vir. E assim eu não tenho dúvidas de que vocês jovens irão resgatar outros jovens. Eu gostaria que você assumisse comigo esse compromisso. No próximo PHN, no PHN de 2026, que você traga mais um jovem conquistado por Jesus. Mais um jovem conquistado por Cristo Jesus. Seja semeador, seja peregrino do amor e semeador de esperança. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque eu fui escolhido para ser peregrino do amor, para ser semeador de esperança. A esperança em Ti, Jesus. Tu que és o nosso Salvador, Tu que és o nosso Senhor. Eu quero ser semeador desta esperança, a esperança em Cristo Jesus. Cumprir a palavra de Deus, esta palavra que foi semeada no meu coração, vivendo o amor ao próximo, levando o meu próximo para a hospedaria de Deus, a Santa Igreja. Amém. E para terminar, falando do Jubileu da Esperança, eu não posso deixar de citar, bem rapidinho, um trecho da bula que o Papa Francisco, de saudosa memória, deixou para a igreja. Essa bula por ocasião da proclamação do ano jubilar. A bula Spes non confundit. A esperança não engana. A esperança não decepciona. A esperança não ilude. A esperança em Cristo, a esperança em Cristo Jesus, não ilude, não decepciona, não engana. É exatamente o título da bula do Papa Francisco por ocasião do ano jubilar da esperança. E nesta bula, num determinado momento, o Papa Francisco fala dos sinais de esperança. E eu gostaria de terminar essa homilia citando alguns sinais de esperança, para que você saiba como viver no seu dia a dia como jovem PHN, para que você saia daqui com a clareza do que viver no seu dia a dia como peregrino do amor, como semeador de esperança. Que a sua vida seja um sinal de esperança. Diz o Papa Francisco, a primeira coisa, o primeiro sinal da esperança é a paz. É a paz. O Shalom de Deus. Vocês se recordam que há um pouco mais de 2 meses
nós acompanhamos os funerais do Papa Francisco. Na sequência, o Colégio Cardinalício se reuniu e elegeu o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Quando o Papa Leão XIV se apresentou para o mundo inteiro, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Vocês se lembram ou não? Ele disse: a paz esteja, vamos dizer juntos? Como faz o sacerdote na missa, façam vocês também, mas desejando agora a paz para o mundo, desejando agora a paz para as nossas famílias, desejando agora a paz para as nossas comunidades, com força, abrindo os braços. Foi o que o Papa Leão XIV disse ao se apresentar naquele balcão lá da Basílica de São Pedro: a paz esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, o jovem PHN é um promotor de paz. Para viver no seu dia a dia o PHN, por favor, não se deixe tomar pela ira, não se deixe tomar pela raiva. Não seja um promotor de violência, não seja um promotor de agressão, mas seja um promotor de paz. Quem promove a paz é um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Porque como nos ensina Jesus no Evangelho de São Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os promotores de paz. É um bem-aventurado quem promove a paz. Por favor, promova a paz na sua casa, promova a paz no seu casamento. Para que guerra? Para que disputa? Para que briga? Promova a paz na sua família, promova a paz no seu grupo, na sua comunidade. Promova a paz onde Deus coloca você, porque você é um sinal de esperança chamado a promover a paz. Um outro sinal de esperança, diz o Papa Francisco na bula Spes non confundit, um outro sinal de esperança: valorizar o dom da vida. Valorizar o dom da vida. Ter um olhar de admiração. Ter um olhar belo em relação ao dom da vida. E por isso o jovem PHN diz não a toda força de morte. E por incrível que pareça, o Papa Francisco ainda fez questão, ao falar desse sinal de esperança que é a valorização do dom da vida, a promoção da dignidade da vida, o Papa Francisco ainda faz uma menção aos jovens casados. E aqui eu estendo a todos os jovens já casados, que estão se preparando, que pretendem casar. Por favor, tenham a coragem de ter filhos, para que o mundo tenha esperança. O mundo só terá esperança com o dom dos novos filhos, com o dom da procriação. Mulher, valorize a sua maternidade. Homem, valorize o seu chamado à paternidade. Não é só colocar filho no mundo, é colocar filho no mundo, mas também saber educar o filho e a filha nos caminhos do Senhor. E um outro sinal de esperança, meu tempo já está acabando e eu, portanto, não vou falar de outros sinais de esperança. Mas um outro
que o Papa Francisco destaca na bula é este: a relação entre as gerações. A relação entre as novas gerações e as antigas gerações. E aqui fica um dever de casa para o jovem PHN. Jovem PHN, ame o próximo, que é o idoso, que é o seu avô, que é a sua avó, os idosos que vivem sozinhos, os idosos que vivem na solidão. É o apelo do Santo Padre para que nós sejamos peregrinos de esperança, para que nós possamos semear a esperança no nosso mundo, a harmonia, o amor entre as gerações. Jovens, não descartem os velhos, não descartem os idosos, não descartem os idosos. E por sua vez, caríssimos irmãos e irmãs, idosos e idosas, que estão aqui, que me ouvem, acolham os jovens, amem os jovens, amem os jovens. A partir da hospedaria da igreja, vamos contribuir com a transformação do nosso mundo. Um mundo que quer descartar os jovens, um mundo que também quer descartar os idosos. Vamos fazer a diferença e sair daqui comprometidos com o amor ao próximo. Idosos amando os jovens, ajudando os jovens, apoiando os jovens, dando oportunidade para os jovens. E jovens apoiando, amando os idosos, não deixando eles sozinhos, visitando as vilas vicentinas pelo nosso Brasil afora e tantas outras casas de acolhimento aos idosos. Amemos os nossos idosos e assim, certamente, nós seremos virtuosos na esperança e vamos, como peregrinos do amor, como semeadores da esperança deste mundo que há de vir, nós vamos um dia chegar na Jerusalém Celeste, porque a Jerusalém Celeste é o lugar daqueles que amam. Coloca a mão no seu coração e nesse silêncio no qual nos encontramos, peçamos o Espírito Santo. Peçamos o dom do amor do Pai e do Filho. Peça agora a graça que tanto você necessita para viver o PHN no seu dia a dia. A coragem de colocar em prática a palavra de Deus. O compromisso da vivência do mandamento do amor que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar o próximo. Que você, jovem, saia do seu comodismo. Que você, jovem, saia das redes sociais, pelo menos um pouco, para poder manifestar o amor de Deus aos idosos, às pessoas necessitadas, às pessoas que sofrem com a solidão, às pessoas que sofrem com a injustiça, às pessoas que sofrem por uma vida de pecado, por uma vida de desalento, de tristeza. Assuma o compromisso, peça ao Espírito Santo. E agora vai soltando a sua voz, pedindo o Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, vai ficando de pé, vai levantando os seus braços e peça agora esse batismo no Espírito Santo, esse batismo no amor, esse batismo na esperança, esse batismo de fé. Peça, levante os seus braços, peça ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, como num novo Pentecostes. Porque nós somos peregrinos do amor, nós somos semeadores de esperança.
Mas precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos do óleo da Tua unção, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Desça o Espírito Santo sobre cada um de nós. Desça o Espírito Santo em nossos corações, semeando a palavra de Deus, semeando as virtudes da fé, do amor e da esperança. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém.